gente está feliz em estar aqui e hoje a gente vai fazer um estudo, né? Porque a gente sabe que assim, são todos estudiosos aqui, então a gente vai falar um pouquinho sobre a parentela. Então todos nós já sabemos que a gente está em dois planos, né? Tanto na parentela corporal como na parentela espiritual. Então nós sabemos que Jesus é o nosso mestre, ele é o Consolador prometido, e ele, Consolador prometido que enviou Kardec para nós, é o nosso guia e modelo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai focar um pouco, né, no capítulo 14, que eu sempre faço sobre esse capítulo. Por quê? Porque eu preciso de aprender sobre família. Então, quando a gente precisa de aprender sobre família, eu acho que a gente foca, né, naquilo que a gente precisa mais. Eu preciso de aprender sobre todos os assuntos, mas a família, eu acho que ela vem mais ao meu encontro. Então, eu gosto mais de aprofundar sobre a família. Então, é a parentela corporal e espiritual. Então, está lá no capítulo 14. Então, ela começa lá, ela tem um item lá que fala para nós que quando os discípulos estão reunidos com Jesus, né, a casa fica muito cheia e a família de Jesus corporal está lá fora. Aí, estão todos preocupados, né, querendo entrar, e já é hora do almoço, e eles estão querendo entrar. Aí os discípulos falam assim: mestre, a sua família está lá fora, está querendo entrar. Aí Jesus fala assim: não se preocupem. Não se preocupem, porque aí ele fala assim: quem que é minha mãe e quem são meus irmãos? Olha, Jesus estava falando ali, não era para aquele momento somente. Jesus estava falando para a eternidade. Nós, no momento, mesmo hoje, nós não temos condição ainda de apreender e perceber o que Jesus falava naquele momento. Mas Jesus estava sendo claro. O que ele estava falando naquele momento, que Jesus quis tornar compreensível, dizendo para seus discípulos: aqui está a minha mãe e meus irmãos. Então, todos aqueles que compreendiam a mensagem de Jesus era minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nós vamos compreender que, às vezes, a família corporal, nem sempre, neste momento, é minha família espiritual. Mas vai haver um dia que nós seremos essa família sim, porque nós vamos estreitando os laços, nós vamos quebrando as arestas, nós vamos amando de verdade para nós tornarmos essa família espiritual. Então, é nessa convivência, amando, perdoando, sofrendo, que nós vamos tornar essa família espiritual. E essa família espiritual, ela, aos poucos, ela vai se estendendo para toda a humanidade. A gente percebe que nós não vamos ter vários pais, várias mães, vários filhos. Nós vamos ter espíritos amigos ao longo da nossa caminhada. E nós sabemos que para a gente estudar o Evangelho, nós vamos discorrer em outras obras básicas. Hoje nós vamos discorrer aqui no Livro dos Espíritos, para a gente ter uma visão melhor, para a gente compreender o que o Evangelho traz para nós. Então, lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, lá na pluralidade das existências, tem algumas questões
que vai clareando para nós o que fala aqui do capítulo 14 do Evangelho. Então, lá na questão 203, ele fala assim: transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral. A gente sabe, né, que os pais pegam a parte biológica, né, fisiológica. Então, os espíritos perguntam, né, os pais transmitem para os filhos o quê? Uma parcela das suas almas? A alma é indivisível? Como é que é? Como que eu transmito isso? Então, está perguntando, os espíritos estão perguntando. Aí ele dá a resposta: dar-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Isso está em todas as famílias, né? A gente percebe que existem pais inteligentes que têm filhos menos inteligentes. Existem pais muito sábios que têm filhos mais sábios ainda. Existem pais rebeldes que têm filhos mansos, prudentes. E assim vai. Por quê? Porque os pais só transmitem a vida animal. Porque cada espírito é individual. O pai não transmite para os filhos somente a parcela animal. Então, mais na frente nós vamos explicar que existe sim uma parcela daquilo que o pai pode dar para o filho através da moral, através da educação. Isso é dever dos pais e quem que está à frente dessa educação. Na 204, aí o que Kardec faz? Ele vai ampliando as lições para que a gente possa compreender mais, né? Uma vez que tenha dito muitas existências, a nossa parentela vai além da existência atual que nos criou. Então, assim, vai haver muitas ligações. Como será essa parentela nossa? Aí ele vai explicar para nós. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as simpatias que vêm a existir entre vós e certos espíritos, que vos parecem estranhos. Aqui está falando da pluralidade das existências. Então, eu posso reencarnar hoje, às vezes não na mesma família, mas numa família, num vizinho, numa família que estou próxima, mas não naquela parentela corporal. Então, a gente pode concluir daí que a gente precisa de ter respeito com todos que estão à nossa volta, porque nós não sabemos, né, quem foi um parente próximo, quem foi que esteve lá conosco numa outra encarnação. Então, essa parentela, ela se estende. Então, aí vem o respeito que a gente deve ter com todos. A 205, ele fala assim: algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços da família, com o fazê-lo anteriores à existência atual. Aí ele responde: ela os estende, não os destrói. Então, alguns pensam que, quando a família das existências, a que a gente teve muitas encarnações, elas quebram os laços. E aqui fala que não, ela se estende. Porque nós vamos estendendo esses laços para a eternidade. Então, ele vem explicando para nós. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família.
Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no nosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais preso pelos laços da consanguinidade. Vocês compreendem que Kardec vai ampliando e vai explicando, né? A gente vai entendendo nas próximas questões que ele vai falando para nós. Aí ele tem uma letra A, ele fala assim: ela no momento diminui a importância que dão alguns à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por um pai no espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. Se a gente for imaginar o Brasil, por exemplo, o Brasil é um país novo. Então, nós vamos imaginar que nós temos parentes em outras raças, em outros países. Então, normalmente, os nossos ancestrais estão em outros países, né? Aí ele falou assim, exato, mas essa importância se assenta no orgulho, os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coroaria de contar com o ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou que façam, o que fizerem, não obsterão que as coisas sejam como estão. Não que for consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então, essa questão de genealogia, a gente sabe que não tem nada a ver com o espírito, tem a ver só com o corporal. Então, se assenta só no orgulho, porque isso não vai trazer títulos. E outra, os nossos antepassados, eles não vão se orgulhar porque eles não estão ligados a isso. Eles não estão ligados no pensamento nosso, o que nós vibramos com eles. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoendos seja ridículo dos avós, dos antepassados. Aí ele vai responder agora. De modo nenhum, todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família que se reencarnar em espíritos elevados. A gente deve se orgulhar, mas não se deve se orgulhar de ter tido na família uma pessoa boa. Mas a gente sabe que o espírito não procede do espírito, né? Então a gente percebe aí que fica só das coisas positivas que ele fez. Se bem que os espíritos não procedem uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que estão ligados pelos ledos da família, dando que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Então fica claro aqui para nós que o que nos une, né, são a simpatia. Mas ficar certo que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se reflete os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais, por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhe é grata, até mesmo útil a lembrança que lhes guardais. Então a gente tem que guardar as coisas boas e úteis. A 207. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a presença física. Transmitirão também alguma presença moral? A gente vê, né? Filhos às vezes parecem com os pais, né? Não na física,
né? Mas no moral. Aí ele vai explicar para nós. Não, o que é diferente são as almas ou os espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Ele vai explicar na frente. De onde se originam as presenças morais que costumam haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Nós não podemos esquecer que houve um planejamento encarnatório e que na lei divina tudo tem a razão de ser. Então nós todos, né, quando vamos fazer esse planejamento, existe aquela aglutinação da gente reencarnar, né, aquelas simpatias. Nenhuma influência exerce os espíritos do pai sobre o filho depois do nascimento deles? Aqui está, né, gente, o que os pais podem fazer pelos filhos. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornarão-se culpados se vierem falir no seu desempenho. Esses culpados aqui é porque é a missão dos pais, né, gente? Então, assim, todos temos uma missão, né? Então, esses culpados aqui entre aspas aqui, né? Então, nós vamos responder por isso. 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por quê, né? Ele explica para nós. Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para desanimar o filho? Às vezes a gente fica pensando, né? Por que a família é tão boa e vem um filho tão desregrado? Aí ele vai falar para nós. Não é raro que o mau espírito peça que lhe seja dado os bons pais, na esperança que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Olha a misericórdia divina aí. Às vezes foi um pedido, né, que Deus concedeu para ele. Pelos seus pensamentos e prece, podem os pais atrair para o corpo, em formação, do filho um bom espírito, de preferência um inferior? Quando as mulheres, a gente fica grávida, né, a gente fica pensando, né, nossa, que venha um filho bom, com saúde, de preferência amigo do pai, da mãe. Nossa, a gente pede tanta coisa, que venha perfeito, a gente pede mil coisas, né? Então ele está perguntando aqui, né? Aí ele fala, não, mas pode melhorar o espírito do filho que lhe nasceu e está confiado. Esse é o dever dele. Os maus filhos são uma provação para os pais. Não é geral, né, gente? Existem regras e regras, né? De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dos irmãos mormente gêmeos? Olha que coisa mais interessante. São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Tem tanta afinidade que vêm juntos, né? Vêm gêmeos. E a gente sabe, né, que os espíritos, os gêmeos, né, que eles sentem, né, não sei se tem alguém aqui, que sentem, né, as mesmas vibrações um do outro, né? Muito interessante, né?
gente quer aprofundar, né? Assim, no Livro dos Espíritos, em outras obras também sobre família, nós temos muita coisa. Lá no livro Pensamento e Vida, na lição 12, tem uma lição que chama Família, e a gente pegou um pedacinho dela que fala assim: na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que se caracterizam as tendências. Então, a gente vê famílias, né, que encarnam com as mesmas tendências, né? Vocês já viram isso? Tem as mesmas tendências, às vezes positivas, às vezes não tão positivas, né? Então, ó, é a chamada hereditariedade psicológica. E é por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Então, existe isso, né? No grupo consanguíneo, existem essas tendências, né? Esses espíritos aglutinados com as mesmas tendências, com as mesmas inclinações. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma lição lá, a lição 62, que chama Parentela. Aí ele vai falar para nós sobre família e parentela. Ele vai falar para nós uma divisão, uns conceitos. Então ele fala assim: é razoável sugerir uma divisão entre o conceito de família e parentela. O primeiro, que é família, constitui o símbolo dos laços eternos do amor. Então, na família, estão reencarnados, né, todos os símbolos, né, dos laços eternos. Então, na família nós estamos ligados pelo amor. Então, estão todos ali, aquelas pessoas, aqueles espíritos que nós precisamos de estar juntos, desenvolvendo o amor. Tá? O segundo, que é a parentela, significaria um cadinho de lutas, por vezes acerbas, que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os nas ligas divinas do amor para a eternidade. Então, aqui ele faz uma distinção para nós, o que é família e o que é parentela. Então, família é o que está mais perto de nós, e parentela ele vai dividir entre a família que está mais longe de nós. Então, o segundo é o cadinho de lutas. Então, o segundo, nós vamos aos poucos diluindo as imperfeições que nós vamos devagar, né? A gente vai moldando isso. Então, agora ele vai definir algumas coisas aqui para nós. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, a família, a parentela, ela vai juntando, ela vai quebrando as arestas, ela vai modificando até formar a nossa família. Então, é interessante isso. Então, por isso que com a nossa parentela, nós temos que amar, nós temos que aceitar, porque geralmente na nossa, eu estou falando vocês, mas algum de nós, na nossa parentela, às vezes nós temos algumas delicadezas, né? Às vezes a gente não combina com alguns, a gente tem algumas diferenças. Então nós temos que fazer de tudo para quebrar essas diferenças, porque mais tarde essa parentela vai converter em família. Nós vamos ficar mais juntos,
nós vamos ficar, vai ser constituídos os laços eternos do amor. Então nós temos que fazer de tudo para que isso converta no amor. Nós pegamos leis de amor do Espírito de Emmanuel, do Chico do Vieira, tem uma lição lá que chama parentesco e filiação. Muito interessante. Ela tem várias perguntas e nós vamos começar na quinta. Então ele começa assim: para as criaturas humanas, o que significa a vida terrestre? Considera-se a lei divina por inteligências juvenis, sobre o patrocínio da escola, concedendo-lhes na vida terrestre o mais alto campo edificante e reeducativo. Então ele considera a vida terrestre um campo educativo e edificante. Então, sim, nós estamos aqui na vida terrestre para cumprir a lei divina e para nós aprendermos. Então, a vida terrestre, para nós, no momento, é isso, né? Olha, por inteligências juvenis. Então, nós estamos aprendendo nesse momento. Qual a conexão entre consanguinidade e o destino? Então, nós estamos falando de corporal, né? De parentela corporal. Qual que é a conexão do destino e da consanguinidade? Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino, a nossa caminhada evolutiva, né? Pelos vínculos do bem ou do mal. Então, nós vamos encontrar com todos aqueles, né? Pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Então, tudo que nós fizermos na nossa vida, na nossa reencarnação, nós vamos encontrar com os nossos entes queridos, tanto pelos vínculos do bem ou do mal. Depois ele pergunta: que precisamos para vencer na luta doméstica? Ele está aprofundando. Urge de paciência. Será que nós temos paciência nas lutas domésticas? Quase nada que ele fala aqui para nós. De amor, de compreensão, de bom ânimo, de devotamento e humildade. Então, na luta doméstica, nós precisamos de praticar tudo isso. Para quê? A fim de aprender e vencer na luta doméstica. Então, assim, nós precisamos, né, de ser humildes. Nós precisamos de vencer em nós tudo isso. Não é para o outro, vencer em nós isso aqui. No mundo, lá é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. Ele falou lá atrás que é a escola, né? E ele está falando que é a escola de reabilitação e do reajuste. Vai falar agora de quem habita esse lar. Vamos ver o que ele vai falar para nós. O que foram em vidas anteriores os pais despóticos, autoritários? Quem será que foram em vidas anteriores? Quase sempre os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Então nós sabemos, né, que como que a gente está vivendo hoje? Será que nós estamos inoculando o egoísmo e a intolerância? Às vezes no nosso lar nós
Nós não aceitamos, né, os nossos pais, não aceitamos os nossos filhos, mas quase sempre, né, gente, não é regra geral, né? São aqueles filhos do passado. Então, vem hoje, né, nessa condição. Então, nós temos que amar. E o filho rebelde? Quem seria? O filho rebelde vicioso é o irmão que arrojamos um dia a intemperança e a delinquência. Então, se nós temos alguma dificuldade com os nossos filhos, se nós temos uma dificuldade com o sobrinho, com alguma coisa, com algum dos nossos familiares, né? Então é o filho, foi aquele irmão, né, que nós um dia, né, não ajudamos, não viramos as costas. Então ele vem hoje nessa condição. E a filha desatinada? A filha desatinada nos desregramentos do coração é a jovem que, noutro tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. Sim, Deus dá a bênção do esquecimento para nós, né? Porque se nós lembrássemos de tudo que a gente fez, né, a gente ia ficar muito triste e também às vezes a gente não daria conta. Então, assim, por que a gente traz isso? Para a gente hoje errar menos. Para hoje nós errarmos menos. E a gente ter paciência se a gente tiver numa condição dessa hoje, né? Da gente ter algum familiar, conhecer alguém, né? É amar, é fazer prece, é não desistir do outro. É isso que nós precisamos de ter. E o marido desleal? O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito que precipitamos na deserção com os próprios exemplos menos felizes. Então, muitas vezes, nós não damos conta, né, daquela parcela que veio para nós, né? Não estou falando que nós não devemos fazer ou deixamos de fazer. Então, está falando para nós aqui que geralmente, né, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo. Então, nós temos que ter muita fé em Deus, confiar e fazer prece. E a esposa desorientada? A companheira desorientada que nos amarga o sentimento é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. Então, isso aí é para a gente saber das coisas, né? E procurar ter mais carinho com as outras pessoas que tiverem essa condição. Agora, essa aqui é muito consoladora. E os parentes abnegados? Os parentes abnegados em que nos escoramos são os amigos de outras eras, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, propiciando-nos o reconforto da segurança recíproca. Por isso que nós devemos ser amigos, gente. Olha, a gente vai vir numa condição dessa, né? Não só nessa vida, né? Uma outra vida também, a gente vai contar com esses amigos nossos, né? Como influi o nosso passado no clima familiar e na atividade profissional? Cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que surpreendemos na família ou na atividade profissional são forças do passado a nos pedirem mais ampla afirmação de trabalho na vitória do bem. Então, até na vida profissional, no clima familiar, nós temos
atitude, esse reflexo da vida passada. Tanto que é sério, então assim, tanto que é sério as nossas atitudes, né? Então assim, nós temos que fazer tudo hoje, né? Melhorar hoje para a gente não sofrer mais tarde. Em vista de tudo isso que nos cabe fazer ante os parentes, como nós devemos, né? Eis porque perante os parentes e companheiros de jornadas, urge consagrar-te a felicidade de todos e fazer o melhor que possas a benefício de cada um. Então, assim, mesmo que a gente não afiniza com alguns, né, vamos procurar fazer de tudo, né, para a gente ficar bem com a família. O que devemos fazer se a presença de alguém nos é penosa? Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impulsos negativos que nos surgem na alma e convertamos as nossas relações com esse alguém numa sementeira constante de paz e luz. Ficar bem quando nós estamos a caminho, né, gente? Todo laço de parentesco possui razão de ser? Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Tem um livro chamado Astronauta do Além, tem uma lição linda que chama Alquimia do Amor. Vou passar essa para vocês. Ele fala assim, ó. Para transformar as almas, só existe um poder miraculoso, é o amor. Sem ele, caímos inevitavelmente no cadinho do sofrimento, sobre o fogo da dor. O amor é aquela energia misteriosa que os alquimistas procuravam, capaz de produzir a panaceia universal, remédio para todos os males, e revelar a pedra filosofal que transformava os metais comuns em ouro. Ao toque de amor, as almas rudes e violentas se aprimoram e se abrandam. Por isso ensina os irmãos que filhos e parentes difíceis não são enviados a nós apenas como inimigos do passado, mas também como criaturas queridas que perdemos nos descaminhos da vida. Então, olha o que ele fala para nós, olha, criaturas queridas. Nosso amor nos atrai para transformarmos. Nesse caso de alquimia espiritual, os pais são sempre pacientes, abnegados, como os alquimistas medievais, que se empenhavam em longas destilações e fundições em busca de resultados impossíveis. Em geral, pensando que os alquimistas nada produziam nas suas loucas tentativas, mas a verdade histórica é bem outra. Da velha alquimia nasceu a química, toda uma técnica de filtragem e mistura, de fusão de metais, com resultados positivos para a evolução científica do planeta. Ele está fazendo aqui uma comparação, viu, gente? Assim também é a alquimia do amor, através da metamorfose da reencarnação. Os sacrifícios não são inúteis, o sacrifício traz seus frutos. A mãe que tudo perdoa e tudo esquece, acaba tocando o coração do filho, e nele acende a chispa renovadora do amor. O pai, que suporta a rebeldia do filho, em nome do amor paterno, dá-lhe a lição viva do exemplo, que o libertará do passado negativo. Ai de nós, se não fosse o amor, esse toque do Espírito, que como a vara de Moisés, faz nascer da pedra a água para os sedentos. Deus criou o mundo por amor. Num ato de amor, fez surgir o caos do nada e o cosmo do caos. Essas alegorias
aturde os espíritos positivos. Mas quando encaramos a vida em suas transformações, vemos que a metamorfose é uma lei universal. Por toda parte, as coisas e os seres se transformam. Os educadores antigos usavam os castigos físicos para os alunos rebeldes, mas os pedagogos modernos verificaram que a verdadeira disciplina é a que nasce do coração do educando, tocando pelo coração do mestre. Descartes descobriu que a ideia de Deus é inata ao homem. Rousseau revelou a bondade natural da criatura humana. E desde Pestalozzi sabemos que a educação é um ato de amor. Mas esse ato de amor não se realiza apenas na escola. Começa no lar e prossegue em vida fora. Os pregoeiros do ódio e da violência ainda se infestam a nossa cultura, mas os conflitos e as fogueiras que acenderam vão se apagando ante a compreensão de que o amor é a única força capaz de modificar o mundo. Por isso, Jesus ensinou que devemos amar os nossos inimigos e perdoar sempre. Filhos e parentes difíceis são pedintes de amor, que o nosso amor atraiu para nossas vidas. Não são provações, são apenas provas. Linda essa mensagem, né? E os ensinos de Jesus, ele falou lá da família dele, né? Então Jesus, em nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se deparou com a chegada da sua família, para precisar da diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Muito obrigada, Zé.